Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando uma pessoa faz, por exemplo, um tiro ao alvo, é preciso focar bem no alvo, tomar atenção ao alvo, apontar com cuidado. E, está claro, é preciso respirar corretamente e conduzir-nos da maneira correta para acertar no alvo. E isso é verdade com qualquer coisa que você faça. Por exemplo, você esteja a guiar um carro. Você tem que tomar atenção à estrada e estar a olhar, não aqui embaixo à frente, mas para a frente, aonde vai, para manter o carro na estrada, no caminho correto. É preciso sempre focar ou tomar atenção à meta, ao alvo. É preciso ter visão. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso propósito final na nossa vida? Por que é que nós estamos aqui? Ou por que é que você nasceu? Nós estamos aqui para um grande propósito. Deus nos criou a humanidade para um grande propósito. E nós termos a visão, o entendimento, a compreensão do nosso propósito nos ajuda a ter sucesso na vida. Pessoas de grande sucesso têm uma visão. Por exemplo, Thomas Alva Edison, que nasceu no estado de Ohio em 11 de fevereiro de 1847, foi um dos, talvez, mais bem conhecidos inventores de todos os tempos. No período entre 1878 a 1880, um período de 3 anos, Edison e os seus compatriotas que estavam a trabalhar com ele, trabalharam em pelo menos 3.000 teorias diferentes para desenvolverem uma lâmpada incandescente que fosse eficaz. Imagine você tentar uma coisa e ter mais de 3.000 fracassos. Sim. Porque teve mais de 3.000 fracassos antes de ter um sucesso. O Edison escreveu o seguinte: antes de terminar, testei nada menos do que 6.000 crescimentos de vegetais e vasculhei o mundo em busca do material de filamento mais adequado. Mais adiante ele escreveu: a luz elétrica me causou muitos estudos e exigiu as experiências mais elaboradas. Nunca fiquei desanimado ou inclinado a perder a esperança de ter sucesso. Queridos irmãos, imagine nós estarmos a fazer uma coisa e tentarmos mais de 6.000 vezes antes de ter sucesso e nunca perder a esperança do sucesso. Aliás, Thomas Edison escreveu a frase bem conhecida que diz: gênios é 1% de inspiração e 99%
de transpiração. Temos que trabalhar. Temos que trabalhar nesta visão. Mas é preciso ter uma visão. É preciso ter esta inspiração. É preciso ter esta visão. Não é 0% de visão. Precisamos ter uma visão. E depois fazemos os nossos esforços para trabalharmos com esta visão em mente. Ora, Deus nos deu uma visão muito importante para a nossa vida. E hoje, queridos irmãos, quero abordar esta visão. A visão que Deus nos deu para nos ajudar a ver o caminho, para nos ajudar a ter a motivação, para termos esta transpiração, como Edison disse, para trabalharmos, nunca perdermos a esperança, porque temos fé que esta visão que Deus nos dá é real. E isso então nos vai motivar a não desistir. E é extremamente importante que esta visão de porque é que você nasceu, porque é que você existe, seja bem clara, internalizada, esteja interna, dentro de você, seja parte de você. Que nunca duvide, que tenha fé e que tenha esperança para pôr em prática o amor. Porque Deus é amor. A ação, que é o caminho para nós realizarmos essa visão. Vejamos em Salmos capítulo 8. Em Salmos capítulo 8, vemos aqui David descrevendo esta visão. Salmos capítulo 8, versículo 3 a 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Quando olhamos para o céu, irmãos, quando vemos a beleza das maravilhas que Deus fez. Versículo 4. O que é o homem? Que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites. O que é que eu sou? Por que é que eu nasci? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, isto é o homem, menor do que Deus. E de glória e honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Queridos irmãos, tudo lhe puseste. Isto é citado também em Hebreus, mas aqui vê-se que tudo vai ser finalmente posto nas mãos de nós. Isso é muito importante. Na criação física, em Gênesis capítulo 1, Deus já deu esta indicação do nosso alvo. Por que é que nós nascemos? Qual é o nosso destino? Gênesis 1, versículo 26. Diz assim também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aí é Deus o Pai e o Filho, que nesse momento, digamos assim, era o Deus e o Verbo, e eles dois disseram, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e tenha ele, o homem, domínio sobre todas as coisas, que diz aqui, descreveu coisas físicas. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. Queridos irmãos, isso não é o ponto final. A nossa criação física não é o ponto final. Principalmente quando envelhecemos e começamos a ver as nossas fraquezas, vemos que precisamos de mudar, ser melhores pessoas, ter cuidado com as palavras, com o que dizemos, com o que pensamos. Porque o nosso alvo é maior que esta vida. Vejam em Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3. Está aqui a falar de um período em que Miguel vai se levantar e vai haver uma guerra. Esse é outro assunto, não vou abordar agora. Uma guerra espiritual e que Miguel vai destruir ou atirar Satanás para a terra, como também se lê em Apocalipse 12. Mas vejam aqui o período que isto vai ser, o período da ressurreição, porque diz assim, versículo 2, Daniel 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E depois disso vai haver a vinda de Cristo e vai haver a ressurreição daqueles que estão em Cristo. E sim, vai haver, vemos, quando entendemos o plano de Deus, que vai haver várias fases na ressurreição. Vai haver a primeira ressurreição e 1000 anos depois vai haver outras ressurreições. E vemos aí que nessa ressurreição diz que muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, versículo 3, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. E vemos que vai haver uma certa glória, uma ressurreição à vida eterna e com uma certa glória. Irmãos, Deus tem um grande plano para nós. Vejam em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus, há um conhecimento, uma sabedoria, um plano que Deus tem, que foi preordenado desde a eternidade para nós, para a nossa glória. A palavra de Deus não tem vergonha a dizer que vamos ter glória. E depois um bocadinho mais adiante diz, como está escrito no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Quer dizer que é uma coisa tão fantástica que nem conseguimos pensar. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
O que Deus tem preparado para nós que amamos a Deus é para lá da nossa compreensão humana. E está a falar de uma glória. Mas Deus a revelou. Deus a revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Estamos a entender aqui que o plano de Deus para nós, a visão de Deus para nós, que nós precisamos começar a entender. Embora talvez não plenamente, mas precisamos de entender o que a Bíblia nos diz para começarmos a ver esta visão. Precisamos de entender que isto, o que diz aqui, é um mistério. Precisamos do versículo 7. A sabedoria de Deus que é mistério. É um mistério. Veja em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 9 a 12. Efésios capítulo 3, versículo 9 a 12. Está aqui falando aqui a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel. Deus criou tudo por Jesus Cristo e este mistério está oculto em Deus. Para que, pela Igreja, a uniforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, este mistério não era conhecido por certos principados e potestades, mas agora é conhecido pela Igreja. Pela Igreja. Através do que Deus está a formar e os apóstolos nos foi revelado aqui, Jesus Cristo nos revelou, nos está a revelar pelo Espírito, pela Igreja, este mistério. Pelo qual, versículo 12, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Temos acesso a este entendimento, a este plano, a este golo, a esta meta que Deus tem para nós, esta visão. E por isso precisamos ser corajosos, ter ousadia e ter confiança neste plano. E qual é este plano, irmãos? Vejamos em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 28 e 29. Atos 17, versículo 28 e 29. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus. Somos geração de Deus. A palavra genos, geração, descendentes, filhos. Versículo 29, sendo, pois, geração, filhos gerados, concebidos.
de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Vamos ser filhos de Deus. Vamos ser parte da família, desta família divina. É o que está aqui a falar. Que a divindade é semelhante ao ouro. Não, é muito mais que isso. É muito mais. Queridos irmãos, muitas pessoas vão dizer, mas isso é um insulto. Não pode dizer isso. Queridos irmãos, eu estou a ler a Bíblia. Não é o que eu estou a dizer. É o que a palavra de Deus está a dizer. Em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 17, 2 Coríntios 5, versículo 17, lê-se assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. É fácil. É fácil minimizar o que está aqui a dizer. É fácil enfraquecer o peso do que está aqui a dizer. Eu tenho Jesus Cristo em mim e sou uma nova criação. Sim, somos. Mas aqui está a falar de realmente sermos uma nova criação. Veja no capítulo 6, versículo 18. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Isto é uma nova criação, irmãos. Vamos ser filhos e filhas de Deus. Realmente filhos e filhas de Deus. Esta é a visão que precisamos ter. No versículo seguinte, que é capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tendo esta visão em mente, temos que agora atuar, mudar a maneira de pensar, a maneira de ser, a maneira de falar, para ser em amor. Temos que nos limpar, irmãos. Temos que ser diferentes. Porque a nossa meta é de sermos uma nova criação, sim, espiritualmente, com o Espírito de Deus agora somos uma nova criação, mas ainda não somos o que viremos a ser. Por isso temos que agora ser um novo homem, uma pessoa diferente. Vejam em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios, capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Ponham de lado do velho homem, que se corrompe com as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vocês estão a entender isto? Então precisamos de nos revistar
do novo homem, criado segundo Deus. Temos que ser a imagem de Deus. Ora, Deus é amor e temos que pôr amor em prática. E por isso diz: deixem a mentira, falem a verdade. Precisamos ter a verdade em amor. E não estejam irados. Sim, se vocês se irarem, cuidado, não pequem. Cuidado, não pequem. Essa ira não pode ir de dia para dia, para dia, para dia, para dia, para dia. Tem que passar. Não pode ser uma coisa contínua. Porque senão estás a dar lugar ao diabo. Queridos irmãos, temos que ser uma nova criação. Temos que ser um novo homem. E aqui vemos um significado duplo. Não é só nesta vida ser uma pessoa nova, mas temos que ser pessoas diferentes. Vejam aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 16 a 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos irmãos, somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Estão a entender o que isso quer dizer? Sim, tem o significado que vamos herdar o que pertence a Ele, mas vamos herdar de sermos filhos dele, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, queridos irmãos, vai haver sofrimento. E, queridos irmãos, infelizmente, nesta vida, temos sofrimento. Se sofrermos como Jesus Cristo sofreu, até a morte. Ele não foi livrado da morte. Teve que sofrer. E a livração dele foi a morte. Também com ele seremos glorificados. Vai haver glória. Queridos irmãos, somos herdeiros de Deus. Sim, podemos ver isto simplesmente como herdar coisas de Deus. Mas, como por exemplo o universo. Mas é mais que isto. Porque vejam em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Nos regenerou. Grego, anaganao, que vem da palavra conceição, que nos conceição, fez uma reconceição nova. Vem palavra semelhante a fertilização, refertilizou, refecundou. Quando somos
impregnados, fecundados fisicamente. Isso é o início da gravidez. Quando somos regerados por Deus, em analogia, a mãe, que simbolicamente é a Igreja, está grávida com estes bebés regerados por Deus, e a Igreja vai dá-los à vida, digamos assim, Deus vai dá-los à vida, eles vão nascer de novo na ressurreição como filhos de Deus. Veja também no versículo 22 do mesmo capítulo. Tendo purificado a vossa alma pelo Espírito na obediência à verdade. É o Espírito que nos ajuda a obedecer à verdade. Temos que nos manter fiéis à verdade, tendo em vista o amor. Sendo verdade em amor. Se a nossa visão é de sermos filhos e filhas de Deus, e para sermos filhos e filhas de Deus temos de ser como Deus é, e Deus é amor. E por isso temos que agora, parte de preparar o povo, de estarmos no caminho, a sermos preparados, estamos a ser preparados a aprender amor. Amor para com o próximo, amor para com Deus e amor para com o próximo, porque isso é a lei de Deus. E Deus é amor. Continuando aqui. Tendo purificado a vossa alma pelo Espírito na obediência à verdade, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração puro, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, a mesma palavra, anaganao, regenerados, refecundados, refertilizados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Isto é, semente incorruptível. Qual é a semente incorruptível pela qual fomos regenerados? Fomos regenerados pela semente incorruptível que é o Espírito Santo de Deus. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque a palavra de Deus nos dá este ensino, a promessa de Deus, a palavra de Deus é a promessa dele. E qual é a promessa do Pai? É que ele nos vai dar o Espírito. Jesus Cristo disse, ele vai para o céu para nos dar a promessa do Pai que nos deu no dia de Pentecostes. Por isso a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. É uma promessa. Deus é fiel. Ora, versículo 25, é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a mensagem da Boa Nova. Esse é o mistério. O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, é o agente da concepção espiritual. Vejam em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, isto é, gerado de Deus, ganau, gerado de Deus,
isto é, fertilizado, fecundado, teve esta conceição pela semente do Espírito Santo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, o que é que permanece nele? É o Espírito Santo. É a divina semente. É a semente do Pai. A palavra semente aqui, no grego, palavra número 4690, de acordo com a concordância de Strongs, é a palavra sperma, que em português seria esperma. Queridos irmãos, nós ainda não nascemos de novo, mas nós fomos regenerados de novo. Voltando a Romanos 8, vejam agora versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus predestinou a humanidade toda, todos os seres humanos. Deus conhece e predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e tal como Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, e alguns de nós seremos na primeira ressurreição e os outros depois, cada um ao seu tempo. Por isso, Jesus Cristo é o primogênito. Primogênito, o primeiro que nasceu. Aqui esta tradução seria, vem da palavra grega 44:16, protokos, que é o primogênito. Primogênito, que é o primogênito, aquele que foi o primeiro que veio da vida física, que foi gerado e que foi gerado pelo Espírito Santo e que se transformou em ser espiritual. É o primogênito. Essa mesma palavra, protokos, Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. Jesus Cristo, falando aqui de Jesus Cristo, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Aquele primeiro que foi gerado e que nasceu como um ser espiritual, que veio do ser humano. Foi o primeiro. Jesus Cristo foi o primeiro. Porque tudo diz aqui, tudo foi criado por Jesus Cristo. E depois diz assim no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, prototokos. Primeiro, de entre os mortos. O primeiro que foi gerado e que veio dos mortos para um ser espiritual, para que em todas as coisas Jesus Cristo tenha a primazia. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude, toda a divindade. E ele é o primeiro. Nós vamos ser os segundos.
Vamos ser da família de Deus. Vamos herdar Deus. Veja em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Falando aqui acerca de Jesus Cristo, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, prototokos. O primeiro que veio dos mortos. Ora, se é o primeiro, é que vai haver segundos. Queridos irmãos, nós realmente vamos ser filhos de Deus. Somos agora regenerados, e não é que somos simplesmente adotados, mas somos regenerados. Veja em Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Mas aqui a palavra grega, aqui nesta, é hiotesia. Hiotesia, que significa filhos, tesia, postos no lugar de filhos. Que sim, podia traduzir como adoção. Mas entendendo o significado mais profundo do que estamos aqui a falar, é uma filiação. Recebeste o filho de filiação, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Realmente, verdadeiramente, filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, como lemos há pouco, herdeiros de Deus. E, por isso, além de sermos herdeiros de Deus, vamos co-herdar todas as coisas com Cristo. Perdão. E por isso é que vemos aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, esta visão. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória. À glória. Aperfeiçoasse por meio dos seus sofrimentos o autor da salvação. A visão de Deus para nós é para conduzir muitos filhos à glória. Estamos a ver isso hoje? Sim, temos fé que é isso, mas não estamos realmente a ver isso. Por isso é que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Estamos à espera dessa glória. Estamos à espera de sermos realmente filhos de Deus. A fé é a convicção de factos que não se veem. Nós não vemos ainda nós como filhos de Deus. Mas temos fé. Fé. E como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, há 3 dons do Espírito que são muito importantes.
mais importantes que as outras coisas todas, os outros dons todos. 1 Coríntios 13, versículo 13. Diz assim: agora, pois, permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A fé é a convicção do que não vemos, é esta realização do que nós esperamos. A esperança é termos a esperança que isso de facto vai acontecer, e por isso precisamos ter esta visão. E se temos a fé e temos a esperança, vamos trabalhar para pormos em prática o amor. E por isso estes três são muito importantes: a fé, a esperança e o amor. Veja em Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz aqui, falando nesta secção, que Deus nos deu ministros e para nos aperfeiçoar, para chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, é para sermos um varão como Cristo é. Esse é o nosso golo. O único com quem nos comparamos é Cristo. Não nos estamos a comparar com outras pessoas. Comparamos-nos com Cristo. Como é que eu estou a fazer? Para que seguimos a verdade em amor. Isto é, seguimos esta verdade, não diminuímos a verdade, mas pomos isto em prática, porque temos fé e temos esperança, como em amor. Esta é através da unidade do Espírito, para termos esta unidade na maneira de viver e na nossa prática. Isto é o que precisamos ter, irmãos. Precisamos ter esta unidade, união de espírito em prática, união de amor. É fácil? Não. Não estou a dizer que é fácil. Mas precisamos de ter esta visão. E o que é que nos ajuda a ter esta visão, irmãos? A nossa guarda anual dos dias santos de Deus. Guardamos os dias santos de Deus. Entendemos pela Páscoa o sacrifício de Jesus Cristo, e depois temos que obedecer completamente. E depois recebemos o Espírito Santo para nos dar a ajuda. E depois temos a visão da vinda de Cristo, das trombetas e do mundo da manhã e Satanás ser imprisionado. Queridos irmãos, os dias santos de Deus nos ajudam a fortificar esta visão. Por isso é que Satanás nos quer enganar para apagar essa visão. Como? Dando-nos feriados anuais pagãos, como por exemplo, olha, coelhinhos e coisas assim na Páscoa, para esquecerem que Cristo morreu por nós e que virá como um rei cheio de poder para trazer a paz à terra. Nos traz feriados pagãos, como o dia de Natal, com as suas ideias pagãs, de pensar acerca, olha, um bebezinho tão lindinho, coitado, nasceu na manjedoura. Sim, nasceu. Mas não nasceu no dia 25 de dezembro. Vocês podem estudar isso da Bíblia, estudando o curso de Abias, e a data,
mais ou menos o período do ano em que João Batista nasceu, através do curso de Abias, e depois sabemos que Jesus Cristo era 6 meses mais novo, e então calculamos e vemos que João Batista nasceu cerca do período da Páscoa, lá para março, abril, e Jesus Cristo nasceu cerca do período das trombetas, lá para setembro, outubro, e não em dezembro. E por isso o que se passa é, Satanás quer enganar o mundo com os feriados pagãos que estão a apagar esta prática anual que nos vai reforçar e ajudar a entender melhor o plano de salvação de Deus. E assim entender melhor a visão de Deus para nós. E assim Satanás faz com que as pessoas se desviem da verdade. Estão-se a desviar da verdade. Com as suas ideias. Veja em 2 João, versículo 7 a 10. 2 João, versículo 7 a 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Quantas pessoas aí é que estão a enganar o mundão, o mundo inteiro, acerca destes feriados pagãos, e estão a dizer às pessoas que não precisam guardar os dias santos de Deus. Como um exemplo, os quais não confessam Jesus Cristo de vida em carne, assim é um enganador e anticristo. Por exemplo, estão a ensinar que existe uma trindade. A trindade está a destruir o entendimento que Jesus Cristo veio na carne e que morreu realmente porque era um ser diferente. Esses são o anticristo. Versículo 8. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Cuidado. Não percas aquilo que entendes. Se começas a celebrar os dias pagãos ou permitir certas coisas, ou se começas a não praticar e a não guardar os dias santos e não ires à festa dos tabernáculos, por exemplo, começas a perder aquilo que entendeste. E então vais perder um completo galardão. E todo aquele que ultrapassa ou vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Isto é forte, irmãos. Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Qual é a alegria que estava proposta? É o reino de Deus. É a glória. É ter você e eu no reino também. Esta visão motivou Jesus Cristo, porque esta era a alegria que lhe estava proposta. E você e eu temos esta visão, temos a visão de que vamos realmente ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus glorificados. Porque se tivermos esta visão, isto vai ser uma alegria que nos é proposta para nos mantermos fiéis até ao fim, embora estamos a passar
e vamos passar por sofrimentos. Veja em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sim, embora ainda somos regenerados, mas ainda não nascemos de novo, mas já somos filhos de Deus, e de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque ainda não o conheceu ele mesmo, quando Jesus Cristo estava na terra. Mas, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque haveremos de ser seres espirituais glorificados, recebendo uma herança com Cristo. Recebemos a herança de Deus. Por isso, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E, se você tem esta visão, se você tem esta visão bem clara, se você tem esta esperança bem clara, se você tem esta fé bem clara, você vai se purificar, se purifica todo o que tem esta esperança, você vai purificar como? Pondo em prática o amor. Assim como ele é puro. Satanás quer destruir a sua visão com os dias santos e com isto tudo, quer distrair você, quer destruir a fé, quer destruir esta esperança, mas nós temos que nos manter fiéis à verdade em amor. Verdadeirando em amor. O Evangelho do Reino de Deus, irmãos, inclui que nós vamos estar no reino. Que o nosso propósito é de sermos filhos e filhas dele na glória. Essa é a razão porque é que você e eu nascemos. E conforme os dias adiante, irmãos, vão se tornar mais difíceis. Temos que internalizar esta visão. Temos que fazer esta visão parte de nós mesmos. Porque o golo, a meta, o alvo da nossa vida é para nós nos tornarmos como Deus é. Como seus verdadeiros filhos e filhas. E para sermos como Deus é, temos que lembrar que Deus é amor.